Olá, gente! E como acontece toda semana, depois do domingo, segundou de novo. E quando segunda, o que acontece? Espaço Dramaturgos, esse espaço aqui para reunir algumas pessoas muito loucas e outras um pouquinho menos loucas. Mas todo mundo é doido aqui, porque todo mundo é apaixonado por teatro, todo mundo faz teatro, todo mundo é, persegue essa arte incrível que nos dá tanto prazer, tanta alegria. E tem mais doido que são vocês que nos assistem, que vocês que nos acompanham, que se está aqui é porque curte muito teatro também, é porque curte. Valdeci de Moura, meu camarada, Cizinho, esse aqui também é ator, sem vergonha também. Marta Rodrigues, tudo bem, Marta? Boa noite. Rei do Pastel está com a gente também. Rei do Pastel, melhor pastel e a melhor batata de Rio das Ostras. Dizem que eu estou mal intencionado quando eu falo isso. Não é nada disso, gente. É porque é bom mesmo o negócio. A parada aqui é boa demais. Deixa eu chamar aqui também a Márcia, que eu estou cansado de trabalhar sozinho. Boa noite, Graça Morena, tudo bem? Como é que vai você? Como é que vai Casimiro de Abreu? Márcia Crã, vamos trabalhar um pouquinho, né? Lá vem ela, lá vem ela. Até cantei, ó. Você está Olá, com Reinaldo! Olá, galera! Eu tô meio torta, né? Ajeita aí. Ficou pior. Vou para cá, isso. Ficou melhor agora. Olá, galera, boa noite. Obrigado por estar com a gente aqui em mais um papo bacana no Dramaturgos. Espero que vocês gostem bastante. A gente tem uma galera aí muito boa falando com a gente hoje, 2 amigos, 2 queridos. E a gente vai dividir essa noite aqui, uma horinha aí com vocês. Tá bom? Um beijão. Muito bem, tem chegando aqui, ó, outro aqui que chegou. Esse aqui é normalzinho, normal demais esse rapaz. Marco Lucas, o pai da Marilyn. Marco Lucas, tudo bem, Marco? Como é que vai você? Boa noite. Ó, a Graça já falou aqui que tá tudo ok com o Cabreu, Casimiro de Abrolhos, tá tudo bem. George, olha quem apareceu, Márcio. George, a gente precisa falar com você. George, o dia todo te mandando mensagem e você não responde. Não era para cobrar o que tu me deve, não, cara. Eu queria falar, saber como é que você tá, se melhorou do dente, né? Entreguei que você é um cara que tá com os dentes balangando. Ó, Jorge, olha lá no seu message e me responde, tá bom? Até eu quero uma resposta tua aqui, já pra gente falar aqui. Márcia, o pessoal acho que não está aqui, esse povo já está cansado de ver a gente, né? Então vamos chamar... Então vamos chamar a galera, né? Deixa eu só falar um negócio que eu sempre falo, não posso esquecer. Pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, é sempre importante assistir dentro da página da CIA da Capital e não através de um compartilhamento. Por quê? Porque os seus comentários, suas perguntas, se não for direto da nossa página, não vai aparecer aqui para mim. E eu quero dar boa noite a você, quero te agradecer por estar conosco e quero passar também suas perguntas aqui para os nossos amigos. Jorge já deu aqui uma gargalhada de leve. Graça, eu pergunto para o Casimiro de Abreu, ela está lá no Paraná. Vai vendo, né? Isso está certo. Hein? Furando o isolamento. Vou te contar uma Graça, história. Você está no Paraná, vendo a família, provavelmente, mas toma cuidado, tá, querida? Paraná. Cuida aí. Então, vamos lá. Começando os serviços, sejam todos bem-vindos ao Espaço Dramaturgos. Lembrando que esse é um projeto de lives da CIA da Capital Companhia Teatral. E todas as lives do Espaço Dramaturgo ficam disponibilizadas aqui no Facebook, nesta página, e no canal da CIA no YouTube, CIA da Capital Companhia Teatral, que, aliás, está aguardando a sua inscrição, não é, Márcia? Isso aí, entra lá na página da CIA. A CIA da Capital agora, para alegrar a quarentena da galera, tá com um trabalho bem bacana. Uns vídeos de comédia do Tertuliana na Tércia, mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais. Mas entra lá, curte a gente, bota comentário se gostou, se não gostou, que a gente sempre quer aprimorar o nosso trabalho, não, Reinaldo? Isso mesmo. E se você estiver se perguntando, mas quando acontece esse Espaço Dramaturgos? É só hoje? Não, Espaço Dramaturgos toda segunda, neste mesmo canal, às 20h15, beleza? Ó, chegou mais gente. A Graça disse que está lá por uma boa causa. Cirurgia do papai e está se cuidando, né? Que tudo corra muito bem aí para o seu pai. Isso aí. Nosso amigo Leonardo Pinheiro está aqui também. Boa noite, Márcia. Boa noite, Léo.
Muito obrigada aí por estar com a gente. Léo é um amante da cultura, um patrocinador da cultura aqui de Rio das Ostras. Tudo que ele pode apoiar de cultura, ele está apoiando. É uma pessoa assim que a gente sempre pode contar. Está assistindo a gente, sempre está dando uma força para a cultura de modo geral. Beleza. Então vamos chamar os nossos convidados, fazendo as honras da casa. Cia da Capital é top. Obrigado, Léo. Muito obrigado mesmo. Vamos começar primeiro as damas, né? Moçoila é ela, que vem lá de Manaus, do Amazonas, a melhor produtora de toda a região, a mãe do Joca, Rafa Margarido. Ei! Oi! Tudo bem, Rafa? Satisfação. Boa noite, tudo sim. A produtora da companhia Trilhares. É essa. E essa vozinha do Joca. Pois é, só falar, leva sim. Vai lá, filhão. Amanda? Ele quer que eu leve pro parquinho, coitado. Nunca mais desceu, nunca mais foi pro parquinho. O Joca viralizou na internet, né? O Joca viralizou no videozinho que ele estava falando com um coleguinha lá no outro bloco, no outro prédio. E agora eu vou chamar ele, não menos importante que Rafa, mas né, bem mais feio, nosso amigo Igor Ferreira, Jovens Atores do Brasil e Quatro Artes. Grande Igor, como é que você está, filho? Deixa eu liberar teu microfone aqui. Está liberado, pode falar. Liberou? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Vocês são, assim, amigos queridos de muitos festivais que a gente já se encontrou, né? Festival de Caxias, assim, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece você ter aceitado. Está chegando aí também Léo Margarido, obrigado pela presença. Sabrina Torres, valeu mesmo. Leonardo Fernandes, também boa noite também. Bacana. Bom, hoje nós queremos falar com vocês. Nosso papo aqui é sempre teatro, né? Então vamos falar de teatro. Mas a gente quer fazer um recorte para falar um pouco sobre o teatro de grupo, que é uma realidade que eu e a Márcia nós vivemos, é algo que a gente acredita muito para estimular a produção, para estimular a pesquisa estética, o crescimento, os encontros, enfim. E hoje a gente quer muito conversar com vocês. Eu acredito que tem uma galera aí que também participa de coletivos de teatro que estão nos assistindo, outros que querem formar seus coletivos. Então, a gente quer muito aprender com a vivência de vocês e queremos muito também ser estimulados por vocês, né? Mas não precisa mentir, não. Pode falar das agruras, das aflições, das dificuldades. São muitas. Márcia Cré, alguma pergunta para começar? Isso. Vamos começar pela Rafa, né? Pode ser. Rafa, conta pra gente como foi a formação desse grupo, como foi a reunião, como tudo aconteceu. Conta aí um pouquinho pra gente da história do Trilhares. Então, a Trilhares surge de uma forma muito atípica, porque a maioria das companhias de teatro ou é um ator que vai fundar, ou então um diretor. E a Trilhares surge de dois produtores culturais, né, querendo fazer arte, convidando grupos, convidando pessoas para fazer parte do grupo. A gente migrou de uma outra companhia e aí decidiu focar um pouco, a princípio, no teatro para a infância. A princípio no teatro. Tá bom. A princípio no teatro para a infância e depois se experimentando em outras linguagens. Então, a Trilhares vai fazer 5 anos amanhã, dia 28 de julho. E durante esse tempo, o grupo em si foi amadurecendo muito, porque quando os meninos iniciaram na companhia, eles ainda estavam na Universidade de Teatro do Amazonas. Então, a partir disso, essa galerinha foi formando e fazendo pós, e a nossa pesquisa quanto grupo foi expandindo, e hoje, além de companhia de teatro, nós também somos um espaço cultural dentro da cidade, onde essa galera que formou licenciatura e bacharel hoje formam outros artistas dentro dos nossos cursos. Joca já é artista, já está... Ele vai atrapalhar um pouco. Não tem problema, não. O Joca já tá estudando teatro também? Já está fazendo alguma coisa? Ele se mete lá às vezes, mas é a partir de 7 anos que a gente começa a pegar nos cursos livres, né?
E temos aí infância, juventude e turmas adultas também. Bacana. Temos aqui também a presença hoje do Vini Cardoso, também ator. Rogério Araújo também chegou por aqui, ator, diretor, professor. Muita gente boa chegando aqui com ele. Nosso amigo que esteve conosco na live de sexta-feira, Dom Robert, lá de Niterói, não é isso? Grande Dom Robert, um abraço. Bom, e aí? Igor, Márcio, podemos repetir a mesma questão para o Igor? Né, já que você começou assim. Repete que seu microfone está fechado. Oi. Rafa, fica tranquilo que o Joca hoje aqui é estrela, tá? Demos umas coisas para ele ficar no quartinho ali. Acho que ele não vai atrapalhar tanto, não. Então a gente continua com o Igor agora. Isso, a mesma pergunta. Vamos lá, Igor. Fala um pouquinho para a gente aí da formação do grupo aí. Conta pra gente essa linda história. Ai, meu Deus, resumir assim esse tempo em 1 minuto, mas vamos tentar, né? Bom, eu... Alô? Tô ouvindo? Pode ser mais de 1 minuto, Igor. Não, eu na escola de teatro, né? Eu comecei a fazer teatro com 16 anos e na escola de teatro eu percebi uma necessidade muito grande de trabalhar com o coletivo, né? De ter uma vida que fosse com o grupo. E aí, quando eu me formei, acho que estava com 18 ou 19, eu já tinha, assim, um grupo, né, de atores que eu já saía convidando, quem quer participar de uma pesquisa, e aí começou um projeto chamado Jovens Atores do Brasil. Eu fui conhecendo atores, a gente foi trabalhando durante um período, assim, a gente foi trabalhando durante um tempo, e foi metendo a cara, né, participando de festival, escrevendo, dirigindo e fazendo algumas coisas que eram possíveis, né? Só que com 15 anos de companhia, eu já estava assim, há um bom tempo com alguns atores, assim, uns atores trabalhando há 15 anos juntos e tal, eu senti a necessidade de recomeçar esse projeto, mas voltado para uma formação de atores, né? Então, em 2016, nós começamos um segundo projeto, que é um projeto de uma escola de teatro com formação de atores, né? Eu sou professor da rede pública, então eu levei para os meus alunos da rede municipal um projeto de teatro na escola, sem pretensões, assim, apenas como exercício de língua portuguesa. Eles gostaram e fizemos uma pecinha, assim, dentro mesmo do ambiente escolar. E aí, no ano seguinte, eles pediram para que aquilo virasse uma pesquisa, virasse um grupo mesmo. Então, hoje nós trabalhamos com a Quatro Artes, que é o nosso antigo trabalho, né, que já tem os nossos espetáculos aí já há um tempo, e a gente tem esse projeto de Jovens Atores do Brasil, que é agora um projeto de formação de atores, né? Essa é a nossa história nesse momento. Muito bacana. Eu tive o privilégio de conhecer as duas companhias, tanto Jovens Atores do Brasil, quanto a Trilhares. Quatro Artes, eu acho que eu já cheguei a encontrar vocês já utilizando Quatro Artes, sim. Porque tudo que você viu da gente eu chamaria de Quatro Artes hoje, né? Porque a gente só deslocou só o nome. Tá ok. Então, tudo que eu vi muito bacana, tanto da Trilhares. Trilhares eu conheço um pouco mais recente, né? Mas que me impressionou muito, né, no primeiro trabalho que eu conheci foi Não Acredito, Eles Falam. Acho que é isso, né, Rafa? Não Acredito, Eles Falam. Isso. É um texto autoral, né, de uma das diretoras da companhia. De um teatro de animação. Depois vi Saltimbancos com o Igor, já vi Amor por Amexins. Muito, muito boa aquela montagem. Vi, por último, agora foi Medeia, né? Foi Medeia. Mas eu conheci vocês, acho que foi na Fantástica Fábrica, que eu conheci o João Bento. Foi. João tinha 6 anos. A Fantástica Fábrica, mas Amor por Amexins foi antes, né? Foi antes. Bom, deixa eu só falar com o pessoal aqui, porque senão esse povo é muito carente, senão eles vão embora se a gente falar com eles aqui. Tem até recado para você, Igor. Esse foi comprado,
né, Igor? Depois deposita lá. Grande Igor Ferreira, sou fã desse diretor, da Raquel Neto. Né? Obrigado, Raquel. Camila da Mata, muito legal esse projeto. Gabriela Barcelos, admiro muito o seu trabalho. Vinícius Cardoso, fomentar os grupos é fundamental para o desenvolvimento da linguagem teatral. Basta lembrar que os grupos como TBC, Arena, Oficina e outros que impulsionaram a qualidade de interpretação e linguagem do Brasil. Exatamente isso, Vini. O teatro brasileiro teve aquela primeira fase com as divas, né, com os doutores do teatro, né, que a gente está lá, Procópio, né, aquela turma lá do Oficina, mas depois vai desembocar num histórico de teatro de grupo fascinante, grupos maravilhosos, e é isso mesmo, Vini, a gente também acredita assim. Marta Rodrigues, garotada talentosa dos jovens atores do Brasil. Eu tenho visto algumas coisas na internet, a gente já vai falar sobre a interferência de vocês, a atuação de vocês aí na internet. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aí a gente pode fazer continuar com essa mesma ordem, Rafa, depois o Igor. Eu queria saber o seguinte: a gente concorda que o teatro de grupo, ele além de ser um grande impulsionador da arte teatral, porque reúne jovens, geralmente no início, jovens para fazer teatro, tem esse poder aglutinador, né, que a gente fala, mas ele também, assim, ele impulsiona uma pesquisa estética muito interessante, porque os grupos gostam de criar suas identidades estéticas, suas linguagens. E aí eu quero saber de vocês, primeiro o Rafa, né, depois o Igor, sobre o processo criativo. Como é que chegou assim, definir o que fazer? Bom, somos um grupo. Agora é tanta coisa no teatro, tanta vertente. Que teatro nós vamos adotar como nosso e se isso é perpétuo? Se isso pode mudar no meio do caminho ou não? Vamos lá? Me fiz compreender, Rafa? Sim, com certeza. Então, no primeiro ano de grupo, o nosso primeiro espetáculo foi uma adaptação, né? Nossa pesquisa sempre foi para a infância, inicialmente. Agora já mudamos um pouco, mas foi uma adaptação do Pequeno Príncipe. E foi nos levantado justamente isso em um festival de teatro, né? Vocês estão trazendo um pouquinho da estética, um pouquinho do estilo da companhia que alguns já tinham feito parte. E a partir de agora, o que é o Trilhares? Como vocês vão construir essa identidade de vocês, né? Então, a partir disso, nós fomos conversando enquanto grupo. A Trilhares, ela não tem um diretor, então essa estética, ela vai pulando um pouco em alguns trabalhos, né? A gente, todo ano, tem um espetáculo que a gente decide trabalhar e vai um diretor da companhia, mas um foco principal que a gente tem é a questão do político poético, que a gente fala, né? Porque, assim, nosso público-alvo, querendo ou não, ele ainda não é aquele espectador assíduo do teatro, né? Que tem um olhar crítico, enfim, a gente também procura focar e fomentar outras plateias. E para chegar em outras plateias, a gente tem uma sensibilidade de levar a gente quer, né, instigar e tudo mais, mas de uma forma muito poética. Então, todos os trabalhos que a gente costuma fazer, por exemplo, o nosso trabalho de agora vai estrear dia 20 de setembro, Shakespeare para o seu tamanho. Quando a gente decidiu fazer essa adaptação de Shakespeare, né, que são contadores de histórias em Veneza, o que nós vamos trazer nesse momento quanto político e poético? A gente vai trazer justamente essa trupe, né, esse lugar desse artista que, querendo ou não, naquela época ele era muito marginalizado. Então, vai ter essa força contando um pouco da vida e da obra de Shakespeare. Então, toda vez que a gente vai criar um processo criativo, participar de um processo criativo, a gente vai para esse lugar, primeiro pegar essa essência, o que a gente quer falar e como falar para chegar nesse público que ainda não é tão assíduo, porque o nosso foco também, enquanto companhia, é fomentar e chegar nesses outros lugares. A gente entende que tem companhia de teatro que já tem um público certo, e aí vai para um lugar assim, até do teatro do absurdo, ou uma linguagem mais técnica, mas a gente ainda quer fortalecer esse outro lugar. É isso. Espero que tenha... Bem bacana. Deu vontade de assistir, o Igor, Márcia, esse negócio aí de Shakespeare para o seu tamanho? Isso foi curioso.
Pô, a gente tem que ir lá em Manaus ver isso aí. Partiu Amazonas. Pô, me levem, me levem. Cara, a gente já teve aqui, eu lembro que teve um projeto Shakespeare para menores ou Shakespeare para criança, não lembro, que acontecia no Museu da República aqui no Rio, mas isso já tem muito tempo. Eu não sei se depois dele eu não sei se teve outros projetos, mas aconteceu e bem legal mesmo, bem bacana. Igor, tem alguma pergunta, Márcia? A gente continua nessa pegada com o Igor? Márcia? Não, pode continuar, que o papo tá bom. Tô aqui, ó. Só ouvindo. Tá travando um pouquinho. Então, Igor, fala aí pra gente um pouco. Você passou teve essa mudança aí, né, de posicionamento com a companhia, né, só uma troca de nome, mas isso chega a mudar, a orientar um grupo para uma renovação, para uma nova pesquisa estética, ou desde o início vocês caminham sempre na mesma pegada? E aí fala para a gente que pegada é essa também. Então, essa pergunta sempre me pega, assim, quando a gente participa de um festival, né? Porque qual é a investigação desse grupo, né? Tanto da 4Arte, né? A gente está fazendo 20 anos agora, em 2020, e a gente variou bastante os nossos trabalhos, né? Mas eu acho que uma coisa que tentou nortear muito a minha pesquisa foi a literatura brasileira. A primeira peça que a gente fez foi em cima do João Guimarães Rosa, um espetáculo que a gente fez em 2000, e a gente vai até remontar ele agora, que é As Margens do Rio Perpétuo. A gente passou também pelo Arthur Azevedo, né, pelo Martins Pena. Então, a questão da literatura brasileira é uma coisa que foi mais constante no nosso trabalho. Eu gosto de pesquisar literatura brasileira, principalmente do século XIX, né, o que esses autores diziam e o que pode estar contemporâneo, né, com a gente nas questões atuais. Mas a gente fez coisas variadas, a gente foi para 2 infantis que não era uma outra linguagem. A gente fez Carlitos também, que é um espetáculo inspirado na obra do Charlie Chaplin, que é só um trabalho corporal. Então, acho que a gente variou um pouco a nossa identidade. Agora, não em relação a texto, mas a nossa grande pesquisa hoje, né, que eu tento levar para os meninos também, do projeto Jovens Atores do Brasil, que me preocupa muito, é a questão da formação de plateia. A gente precisar botar a mão na massa de levar espetáculos para um público que nunca viu teatro, por um público que não está acostumado com isso. A gente trabalha muito no bairro da Penha, né, do Rio de Janeiro, e a gente faz de 3 em 3 meses, a gente faz uma espécie de festival interno, com cenas de autores, né, de estilo, romantismo, realismo e tal. E aí a gente tenta levar a garotada para o teatro. A nossa preocupação agora é essa formação de plateia, porque eu acho que o cenário do Rio está bem complicado em relação ao público, né? Eu tenho visto assim, espetáculos bastante vazios e a gente quer levar o teatro realmente a quem nunca viu, né? Para ver se a gente aumenta um pouco esse público da nossa cidade, aí, do país também, o sonho, a idealização da gente, né? A ideologia, né? É verdade. Essa questão que você falou agora do público, né, Márcia? A gente estava conversando ontem, né? Falando sobre esse público, esse novo público que a gente estava conquistar, né? Você lembra o que você falou? O que você abordou sobre esse novo público que está vindo, está surgindo com a internet? Eu não lembro bem como é que foi a sua colocação. A gente, na realidade, todo mundo está se adaptando, né? Esse momento que a gente está vivendo. Tanto nós, quanto artista, quanto o público. Depois de trazer esse público para o teatro, eu acho também que não vai ser tão fácil. Porque o cara está lá no conforto do lar dele, assistindo um monte de coisa bacana e tal. Então, assim, a gente estamos vivendo um momento de arte que ainda não tem um nome, que está sendo novidade para todo mundo. Então, depois, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Trazer novamente nosso público para a plateia. E essa coisa do que o Igor falou do teatro vazio, nós sentimos muito na pele. Os últimos 2 anos
a gente viajou muito com espetáculos da companhia, e não era só no Rio de Janeiro que a gente tinha esse problema de plateia. Teatro vazio, muito complicado mesmo. A gente faz a nossa parte e tal. Vamos ver se agora, depois pós-pandemia, se o público também vai estar com essa sede de sair de casa, né? Se isso vai ser bom para a gente. Mas, assim, é um momento muito louco que a gente está vivendo, que toda live a gente discute isso. É teatro, não é teatro, o que é? Eu acho que a gente tem que viver o momento e tentar fazer o nosso melhor. Eu acho que é isso para todo mundo. Cara, assim, essa questão de público sempre foi muito complicada. E a gente, agora a Márcia falou, era exatamente isso. Se esse público que hoje está consumindo, né, esse produto cultural, esse produto artístico através das lives, se esse público vai migrar para o teatro, né? A gente espera, a gente sabe que a televisão fazia esse movimento, que as pessoas iam até o teatro para ver o artista da TV, né? A gente não sabe se esse público vai querer ir ao teatro para ver o artista da internet, o artista da live. Mas o teatro é necessário. A gente tem que persistir nesse trabalho de formação de plateia, seja por qual via for. Deixa eu colocar um comentário da galera aqui, e tem um comentário da Marta Rodrigues, que eu vou aproveitar, vou puxar um gancho com a Rafa, que ela me contou em off aqui, mas tem comentários aqui em cima da fala do Igor, né? Literatura brasileira é ótimo, que ele falou que trabalhou com os autores do século XIX, realmente, nossa escola, né, Márcia? Martins, Arthur Azevedo, França Júnior, por aí mesmo, maravilhoso. Alexandre Botelho, tive a oportunidade de ver uma apresentação do grupo e foi incrível. Aí eu não sei se ele está se referindo a Trilhares ou Jovens Atores do Brasil. Comentário sobre a fala da Pamela, de Shakespeare. Shakespeare é um autor muito contemporâneo, o jeito que escreve sobre a construção do ser humano, não de uma época específica, é o que permite diversas adaptações. Realmente, Shakespeare é um autor popular, ao contrário de que muita gente pensa, acha que ele é caçudo, que é erudito. Não, ele é um autor popular, demais. Aí a Marta faz esse comentário aqui, Marta Rodrigues. Levar a arte para o povo do subúrbio, tão carente de cultura, principalmente sensibilizar os jovens para trabalhar as emoções através da linguagem do teatro. Isso é uma das coisas que o teatro possibilita, né? Mas, Rafa, você estava me falando daquele projeto de vocês, que você mapeou, né, as comunidades que mais sofriam questões do feminicídio, e vocês têm um projeto para atender. E aqui não é nem como a Marta está falando, uma questão só de levar a arte, mas de sensibilizar, o que ela coloca aqui, né, através da arte. Conta um pouquinho para a gente desse projeto lá que vocês... E pode citar outro também. Tá bom. Primeiro, queria até colocar algo, porque, assim, é muito complicado até a gente se colocar nesse lugar de sempre levar a arte, levar a cultura. Eu acho que cada lugar tem essa sua singularidade, né? Independente de onde a gente vai, a sua comunidade tem ali a sua formação, as suas manifestações artísticas. Então, eu sempre fico muito preocupada quando a gente se coloca nesse lugar, assim, de levar algo, né? Acho que a gente pode apresentar, assim, a nossa linguagem, mas eu acho que existe cultura em todos os lugares, então eu fico um pouco... Só me posicionar em relação a isso. Então, a gente tem um projeto, um espetáculo que chama Diário das Marias, inclusive a gente apresentou lá no Rio, eu não sei se o Igor assistiu, lá em Duque, não lembro. Eu não estava, na verdade, que eu estava de resguardo na época, eu acho. Enfim, e aí esse espetáculo, né, fala do lugar em que essa mulher, a mulher da sociedade, que forma essa sociedade, vê essa mulher. É um diário que a gente chama crítico e irônico sobre nos colocar neste lugar de mulher frágil, ou que em certos momentos da vida vai falando dessa construção dessa mulher desde a infância, né, até a vida adulta e tudo que a sociedade vai nos impondo, fala da questão da violência contra essa mulher, do abuso, e aí, a partir disso, aqui em Manaus tem um edital que chama Prêmio de Conexões Culturais, e a partir disso a gente criou esse projeto, né, para concorrer no prêmio
na circulação. E aí, o que eu fiz? Eu mapeei as 10 comunidades onde existe um índice de violência e de feminicídio muito grande, e a partir disso nós vamos fazer essa circulação nessas comunidades. Além de apresentar, nós também vamos dar uma oficina, ministrar uma oficina muito bacana para ouvir essas mulheres, para trabalhar com elas alguns jogos. Então, é bem por aí, assim, esse nosso projeto, que iria acontecer esse ano, né, mas que acredito que vai ficar para o ano que vem. E nós temos também um outro projeto, que é o de ocupação cultural, dentro do nosso espaço, onde a contrapartida é circular com o Diário das Marias nas escolas, né? Nas escolas que possuem ensino médio, porque esse diário chega um momento que fala da adolescência. E quando as meninas começaram esse processo de relatos mesmo, de vivência, era incrível e gritante como de 5 meninas conversando, de 5 atrizes, de 5 mulheres, 4 já haviam sofrido algum tipo de abuso. Quando a gente assiste esse espetáculo hoje, puxa, eu queria muito ter assistido isso na adolescência, que talvez eu não tivesse passado por certas situações, né? Então, quando eu pensei nessa contrapartida do nosso projeto de ocupação, eu pensei muito nessas escolas, nessas adolescentes. Eu acho que é um diário extremamente necessário de assistir. É isso. Beleza, muito bacana, né, Igor? Mutei aqui teu microfone. É um projeto. Eu adorei essa. Desculpa, pode falar. Não, você é o convidado, eu fico quietinho. Eu gostei muito da correção que a Rafa fez aí sobre levar a arte, né? Eu concordo realmente com ela. Essa fala é perigosa, devo ter usado ela aqui, mas é no sentido da gente pensar que eu me preocupo com todo espaço tem a sua cultura, né? O meu grupo de trabalho como professor como eu falei, do bairro da Penha, do Rio de Janeiro, Olaria. Só que o teatro é uma coisa que eles desconhecem, e muitos jovens aqui no Rio, até de outros bairros que eu já trabalhei, o teatro, a sensação que eu tenho é que se tornou uma coisa ultrapassada. Parece que os grupos, os bairros têm cultura, conhecem manifestações artísticas, música, dança, mas o teatro em si parece que virou uma cultura de uma elite da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu, quando vou, por exemplo, quando eu estou presente ao teatro, eu vejo vans que chegam com grupos, geralmente de um público com uma idade, ou a terceira idade, ou senhoras, né, ou senhores, e eu falo assim, cara, cadê os jovens dentro do teatro? Eles é que serão a plateia do futuro. Eu acho que a gente tem que ter todo tipo de público dentro da casa de espetáculo, mas cadê o jovem? Cadê o aluno? Cadê o adolescente? Então, eu sinto muita falta de um trabalho geral, assim, para a formação dessa plateia, né? Isso é uma coisa que me preocupa. Eu fico pensando quem é que vai me assistir daqui a muitos anos, porque eu não sei se a gente vai ter uma plateia formada, né? A gente está esquecendo. Não falo vocês, que eu sei que fazem um trabalho disso também, mas a nossa sociedade está deixando isso passar, assim, esses adolescentes, esses jovens não sabem o que é teatro, não tem a cultura de ir. Não sei se pelo valor do ingresso, não sei se pela distância das casas de espetáculo, são muitas razões, né? A desigualdade social que a gente tem, mas o fato é que o jovem não conhece realmente a arte do teatro. Quando eu falo levar, é botar tudo numa mala, entrar no espaço deles e falar assim, olha, viemos aqui invadir um pouquinho a sua casa para te mostrar uma arte diferente da que você está acostumado a conhecer. E essa arte se chama teatro. Enfim, eu adoraria receber grupos de teatros variados nas minhas escolas, mas não recebemos, não acontece, não sei o que rola, né? Essa tua fala me fez lembrar, uma ocasião a gente foi, como falei na live passada, o Guedes esteve aqui conosco, a Rafa também conhece o Guedes. Então, quando nós estivemos lá em Angola, nós fomos nessa posição de construir um projeto de intervenção teatral, e aí tivemos um momento trabalhando com os atores, né, daquele lugar, e com alguns funcionários de empresa, para pelas províncias angolanas levando teatro,
levando aquele conteúdo através do teatro. E num documentário que a gente fez, o Guedes falava assim: nós não viemos aqui mudar nada, nós não viemos aqui ensinar nada. Nós viemos aqui fazer um trabalho juntos e aprendendo. Eu acho que a gente tem que ter muito contra artistas, às vezes tem essas frases prontas que acabam pegando a gente, né? Mas a troca é fundamental. E o artista que não acredita na troca efetiva com a plateia, né, ele está perdendo muito da experiência do fazer teatral. Essa troca tem que ser realmente efetiva, é importante. E quando se fala em arte, realmente a gente tem essa lacuna. É porque a gente também, o Brasil é tão grande, com certeza as vivências da Rafa lá em Manaus não são iguais. A minha aqui em Rio das Ostras não é igual a do Igor aqui perto, né, aqui no Rio. Mas realmente, assim, a gente sabe que o norte e nordeste brasileiro é rico em manifestação cultural, né? E que às vezes aqui no sul, no sudeste, né, a gente desconhece essa expressão cultural, né, e até acha que inexiste a arte, a cultura de uma determinada vertente, de um determinado segmento. E aí faz a gente pecar dessa maneira. Vou levar a arte, cultura, realmente, todo mundo tem cultura. Ninguém é cultura, todo povo tem a sua cultura, toda localidade tem a sua cultura. E a gente está vendo muito essa discussão agora com a Lei Aldir Blanc. Está vendo muito isso. O que é o espaço de cultura? Né? E o espaço de cultura não é o espaço físico. Né? A vendedora do acarajé, a bordadeira, né? O grupo de teatro de rua que se apresenta embaixo de uma árvore. Isso é um espaço de cultura. Né? Então, assim, foge a questão só da arte. A gente vai. Cultura é um conceito amplo, né? Muito amplo de identidade, de manifestação. Deixa eu ler aqui, eu falo pra caramba também, né? Oh, meu Deus do céu. Fala aí, Márcio, um pouco. Deixa eu ver aqui. Quem mais falou aqui com a gente? Ó? Deixa eu ver aqui. Alexandre Botelho. A cultura, no caso, o teatro, também tem um papel educativo e informativo. E isso, não só entretenimento. Inclusive em Brecht, não é só entretenimento. Rafa Margarido, trabalho lindo em prol das mulheres. Vini Cardoso. Quem está aqui mais? Graça Morena. Interessante a fala do Igor. Daí temos novas ideias de estratégias que tragam esses jovens. Essa coisa do público, né, que você falou, né, Igor? Ideias. É preciso ter muitas ideias. Levar no sentido de que eles não vão nos bairros da Zona Sul. Essa é coisa da particularidade que eu estava falando antes, Rafa. Aqui a gente tem uma concentração de teatro nos bairros nobres da Zona Sul, né? E nem sempre você tem na periferia. Né? Há anos atrás, levamos muitos alunos em ônibus para assistirem peças no Teatro da Gávea. Hoje não acontecem mais esses movimentos, até por conta do risco de tudo, né? Que é uma grande responsabilidade. Aqui a gente faz o projeto escola também, né, Márcia? Deixa eu colocar a Márcia aqui. Né, Márcia? A gente faz projeto escola, mas é uma responsabilidade do educador que leva, né? Muito grande, do educador que leva. E me parece que esse tipo de coisa só é possível, não sei se o teatro de grupo, essa questão do teatro escola, né? De você mobilizar um grupo para assistir teu espetáculo com uma intenção de formar a plateia. Me parece que isso só acontece no teatro de grupo. É isso mesmo? É impressão minha. Esse grupo, por exemplo, que a gente tem agora, Jovens Atores do Brasil, que a gente tem um espetáculo que está me dando muito prazer de fazer, é um espetáculo chamado Assim Nascem os Anjos, que é um espetáculo que fala sobre violência escolar. A gente levou um ano pesquisando, tratando dos assuntos, a gente fala de racismo, feminicídio, fala de um monte de coisa, e nas nossas apresentações em escola, quando a gente acaba o espetáculo, que a gente fecha, né? A gente abre para um debate, a gente escuta relatos assim muito tristes, né? De alunos que pegam um microfone e falam assim: eu vou ter coragem de falar agora para vocês porque eu sofro abuso em casa. E já vivemos situações de todo mundo, do elenco inteiro chorar, dos alunos chorarem, porque eles colocam para fora. Então é esse momento de troca que acontece, né?
Eu não pensava em fazer um trabalho que mexesse tanto nesse sentido, nessa coisa social, né? E dos nossos trabalhos é um trabalho que agora a gente está conseguindo ter esse olhar, assim, de mexer, né, numa questão, né, que é complicada até para a gente, até para os alunos do projeto, porque eles também são frutos da escola pública. E viveram também essa violência, viveram também o bullying, viveram também a violência dentro da sala de aula, enfim. Aqui. Rafa, fala aí, você tem essa impressão também que o teatro de grupo é que que tem autonomia, até por ser um teatro assim que não pode nem ter uma preocupação muito grande com o retorno financeiro, que lógico que tem que ter, ninguém está fazendo filantropia, não é isso, mas é que a gente sabe que a nossa briga por público não tem um rosto bonito, um nome famoso para atrair o público. Então a gente tem mais uma autonomia de falar, de abordar temas, de fazer esse teatro mais voltado para temas sociais. Você tem essa impressão também? Aí também acontece dessa maneira? Aqui existem vários grupos e várias linguagens, né? E tem vários nichos, assim. Quando a gente trabalha com teatro para a infância, apesar de ser... Muitas pessoas falam, é um público muito difícil, ele é um público que é muito sensível e verdadeiro, mas é um público que lota, a gente sabe, né, que lota teatro, trabalhar com teatro para a infância. Quando a gente foi experimentar o Diário das Marias, nosso primeiro espetáculo adulto, a gente sentiu essa diferença na plateia, porque até então a gente trabalhava com infância, os pais, querendo ou não estimular, eram mais estimulados a participar e levar os filhos ao teatro. E com o Diário das Marias a gente sentiu um pouco, mas também percebeu muito esse olhar em relação ao social, né? Que comunicou com certas pessoas. No primeiro dia, na primeira apresentação do Diário das Marias, a gente entregava, né, querido diário, entregava para quem estivesse entrando para assistir o espetáculo, para falar um pouquinho do seu de forma escrita, porque a gente entendia que aquelas pessoas iriam ter vergonha de contar um pouco das suas vivências, né, quando se trata de abuso, de violência. E no final do espetáculo a gente não esperava uma troca, porque aplaudiram, mas a gente não abriu para um debate em si. Aí uma senhora levantou a mão, daqui a pouco outra pessoa levantou a mão, eu me vi nessa cena, meu marido também me trocou e eu não percebi, eu culpava a mulher, mas eu percebi que depois ele era um pedófilo, enfim. Então, assim, a gente realmente foi uma experiência muito prazerosa, né, de ouvir essas pessoas e perceber que elas se sentiram à vontade de expor isso mediante outras pessoas, e foi bem importante, e eu acho que foi bem necessário, assim, para a gente. Eu acredito que nesse momento, quando o espetáculo, de fato, circular por essas comunidades, a gente vai viver experiências incríveis, assim como o Igor viveu, porque não tivemos ainda tempo de ter essa troca maior, né? Beleza, deixa eu trazer a Márcia para cá. A Márcia está indo e vindo assim, gente, que a Márcia também fica na produção. Fala aí, Márcia. Isso, Reinaldo. Acabei de receber uma visita maravilhosa. Olha aqui, olha. Quem está com a gente hoje na live, o Rei do Pastel. Estão acostumando mal a gente, hein? Eu falei que eu não estava mal intencionado quando eu falei no Rei do Pastel. Poxa. Não, eu tive que... o Rei do Pastel, deixa eu abrir um parênteses aqui. O Rei do Pastel é uma galera hiper querida aqui na cidade, que apoia a cultura. Sempre que pode, eles estão apoiando grupos de teatro que vem na cidade. Vocês, quando vierem em Rio das Ostras, com certeza terão o apoio do Rei do Pastel. E assim, a Edilamar e o Reinaldo, que são as pessoas que estão na frente do Rei do Pastel, são pessoas hiper simpáticas, são pessoas da arte, da cultura, são riostrense. Então, a gente tem que dividir o espaço também com eles. Um beijo, Rei do Pastel. E deixa eu deixar vocês aí com água na boca. Igor e Rafa, olha, uma batatinha. Não faz isso não, meu Deus do céu. Olha aqui também que eles mandaram pra gente. Eu amo. Hiper caprichado. A gente tem que dividir com vocês, pelo menos para vocês terem vontade de vir a Rio das Ostras. Vamos lá, Reinaldo, eu voltei. Agora estou com vocês.
Sabe qual é o problema? É que tem esse negócio do distanciamento, né? Eu estou na parte de cima da casa, ela está lá embaixo. Eu espero que sobre alguma coisa, né? Semana passada, a batata... Vou deixar um pouquinho de batata para você. E lá são 2 contra 1, ainda tem o João lá, né? Mas vamos lá, deixa eu falar aqui com a minha galera aqui. O George falando sobre a questão do público, Márcia, ele até mandou um recado. Márcia, acredito que a pandemia vai contribuir muito para o retorno do público ao teatro. Tomara. Pois estamos vivendo um momento de duras disciplinas e além reflexões. É através do palco que o público terá necessidade da diversão de qualidade, mas também da identificação com seus personagens. É aquela coisa que eu falei de realidades diferentes. O George é da Bahia. O George faz um trabalho maravilhoso, ele vai estar conosco aqui semana que vem, dentro dos ônibus. O cara faz teatro dentro do ônibus. Né? Ele entra caracterizado com o seu personagem que já é famoso, né? Acho que em Salvador, e entra e faz o seu teatro. Hoje, imagina o que esse cara está sofrendo de não poder ir ao encontro do seu espectador. Né? Assim como os grupos de rua. É complicado, mas a gente vai superar tudo isso. Helder, essa pandemia me fez valorizar ainda mais os espaços do palco, como faz falta a manifestação cultural do teatro. A gente sente muita falta, é verdade, cara. A gente quem sobe em palco, quem foi picado pelo bichinho do teatro. Não, eu acho que esse momento eu também tenho meu Joca lá atrás andando, ó, meu velhinho. Eu acho que esse momento serve para todo mundo, de um modo geral, consumir cultura. Hoje, o cara que nunca leu, ele vai ter, de repente, nem a vontade, mas a necessidade de ler e depois passar a gostar de ler e querer ler. E isso é a cultura de um modo geral. O cara que nunca foi ao teatro, que hoje bota uma live lá para ver alguém fazendo alguma coisa... ou música, a arte de um modo geral, eu acho que depois ele vai querer consumir essa arte, entendeu? E então a gente torce para que depois a gente tenha esse público. Como o Igor comentou, que a gente às vezes não sabe é o valor do ingresso, que não leva o público ao teatro. Eu acho que é a vontade de assistir. Que às vezes a gente mesmo aqui na cidade, a gente botava preço de ingresso hiper popular e o público não ia, mas a gente sabe que no cinema, para você assistir um filme, você não gasta menos de R$30. Não gasta. Porque você paga a entrada do cinema, e você quer a pipoca, que não é barato, você quer o refrigerante, que não é barato. Então, você gasta no mínimo R$30. Então, eu acho que nem essa questão do ingresso caro, é a vontade. Vou assistir teatro e tal. Aí a gente está torcendo para que depois dessa pandemia as pessoas queiram consumir a cultura de modo geral. Vamos torcer, né? Vamos torcer. E tem que torcer muito mesmo. O Alexandre faz um comentário aqui, ó. Atualmente também colocaria um viés político como causa de esvaziamento, pois o governo atual empurra mais ainda de que o teatro é reduto da esquerda e ele completa assim, nada presta. Eu acho que o problema do público é antes disso, é antes desse governo. A gente sabe que a televisão é muito forte aqui no Brasil, historicamente ela roubou o público do teatro, né? Nesse sentido. A questão da violência, não sei se a Rafa passa pelo que a gente passa aqui no Rio, né, Igor? Você ir ao teatro. Por que as pessoas preferem hoje o cinema dentro do shopping? Porque o cinema dentro do shopping vai te dar segurança, a sensação de segurança, pelo menos, vai te dar o estacionamento, né? Você vai sair, vai pegar seu carro. Agora, quem quer ir para um teatro, estacionar na rua, pagar o flanelinha, né? Às vezes de uma maneira até, né, sendo ameaçado, né? Uma ameaça velada. Lógico que tem flanelinhas sérios que estão ali para ganhar o sustento de sua família, sérios homens de bem. Não estou aqui generalizando. Estou falando dos riscos possíveis, que quando você vai sair para ir ao teatro, você considera deixar o seu carro no meio da rua, podendo ser roubado,
e além dos riscos de que o Rio de Janeiro, Rafa, não sei se você tem essa noção aí, é cercado, né? Nós estamos cercados assim por áreas chamadas áreas de risco, e que nem sempre são comunidades, né? Não são comunidades. Senão eu estaria também cometendo mais um erro, generalizando. Não é isso. São áreas de risco que são mais propícias a acontecimentos violentos, né? Hoje não tem, aqui no Rio, infelizmente, não tem essa... A gente não tem sossego, né, Igor? Isso eu acho que afasta mais o público do teatro do que a política. O que vocês acham nesse aspecto? Mas, no caso, quando tem... Reinaldo, você está sem a câmera. Estou sem a câmera? Aqui pra... Eu estou vendo ele. Eu estou vendo. Eu também estou vendo. Não, para mim não está, mas tudo bem. Reinaldo, mas quando, Igor, também, quando tem um projeto e vocês abrem a bilheteria, como um festival de teatro, vocês percebem que o público vai ao teatro? Ou mesmo assim há uma evasão? No caso, Reinaldo? Pode ser, para vocês dois. Vou falar rapidinho, porque assim, como vocês dois já estiveram no Festival de Caxias, e a nossa bilheteria é aberta, e a gente tem um público muito grande, mas muitas vezes esse público ele é conduzido pelo ambiente escolar, né? São escolas agendando, então precisa do educador estar conduzindo. Lógico que a gente percebe que desde a primeira edição do festival, né, a gente já tem aí um público que vai ao teatro, né? Começou aí no festival e só vai no festival. Alguns até falam assim, que é quando o teatro se torna teatro, quando a utilização dele é para teatro, né? Mas, não sei, Igor, como é que é? Você que também já rodou por festivais, por outros espaços. Aqui no Rio, né, quando a gente faz uma apresentação, assim, eu hoje tenho muita preocupação com temporada. Entrar em temporada aqui no Rio para uma companhia que não tem um global, que não tem uma pessoa famosa no elenco, eu acho assim, extremamente perigoso. Porque se você não tiver um patrocínio por trás, você vai perder seguramente dinheiro. A gente está contaminado aqui por uma ideia de que, por exemplo, existe um glamour na cidade, né? As pessoas têm uma ideia de fama, né? De que aqui os artistas são famosos. Então, as pessoas entendem que aqueles espetáculos que custam R$150, que custam R$100, que custam R$200 o ingresso, são espetáculos feitos por profissionais. E as companhias que não são conhecidas, que vêm aqui para o Rio e cobram R$20 no ingresso, as pessoas elas já vão pensar que você não faz teatro profissional, porque elas acham que você não é famoso, que você não é um global, então o teu espetáculo não entra na lista daquilo que elas querem assistir. As companhias, né, que não são famosas aqui no Rio, mesmo as companhias famosas que também não têm um ator conhecido pela grande mídia, elas ficam restritas aos teatros públicos, aos editais dos teatros públicos, né? Nós temos, por exemplo, tínhamos um edital do Teatro Glaucio Rocha, por exemplo, porque o teatro particular ele está cobrando um valor absurdo da diária. Se você não tiver uma pessoa na mídia, é praticamente impossível para uma companhia conseguir alugar um teatro desse e se manter. Porque o ingresso vai ser barato, porque você não é conhecido na mídia, como eu falei, e aí como é que a gente vira esse jogo? Mas eu tenho a sensação de que isso é uma questão da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho muita curiosidade para saber se funciona assim nos outros lugares, né? A gente sempre vai ao Festival de Teatro de Curitiba, e eu fico, assim, encantado com aquela cidade. A minha ideia é de fora, tá, gente? Parece que é um teatro a cada esquina, parece que se respira teatro ali, parece que as pessoas assistem coisas pela pesquisa e não pela fama, mas aqui no Rio de Janeiro não é essa sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é pela busca do glamour. E isso eu acho muito complicado. A gente já passou pesado também em Curitiba, né, Márcia? Também não foi fácil, não. No festival, saber porque muito espetáculo aqui... acontecendo ao mesmo tempo. Mas fala, conclui aí você fez uma pergunta, agora fala aí da sua experiência em Manaus. Aqui eu percebo, né, que quando há um festival de teatro, libera bilheteria, e é óbvio que com os grupos daqui a gente consegue fazer
esse balanço, a gente percebe que lota, né? As pessoas vão assistir o espetáculo, enfim, até porque o Teatro Amazonas é um dos teatros mais lindos do Brasil e as pessoas gostam de ir, né, de conhecer, de visitar. Mas quando se cobra ingresso, de fato, são companhias locais, a gente percebe essa evasão, sim. E aí existe um outro teatro aqui que cobra uma pauta caríssima. Então, não existe temporada se não for, de repente, dentro dos espaços culturais ou sedes de companhias que a gente faz, sempre no valor simbólico. Eu acredito que, realmente, nesse momento, acho que os grupos, né, eles acabam sobrevivendo mesmo da questão dos editais, porque não existe sobreviver de temporada. E quando vem alguém de fora, quando vem ator, espetáculos, às vezes não é nem um ator global, enfim, um ator conhecido, mas é só dizendo que São Paulo e Rio o pessoal já vai, né? E aí, quando são as temporadas daqui de Manaus, dentro desses teatros, esse teatro, inclusive, que cobra, por exemplo, uma pauta, um valor de R$5.000 a pauta, acredito que raramente os grupos da cidade conseguem, né, apresentar, se não tiver um patrocínio por trás. Então, existem diversos projetos, inclusive feitos pelos próprios grupos, de ocupar as sedes de outros grupos, né, para fazer essas curtas temporadas, mas nos teatros em si, através de festivais, de mostras. Porque se a gente for cobrar, acredito que as nossas experiências, né, na verdade, a gente percebe que o público não vai, sendo da nossa cidade. Então, vamos tentar chegar a uma conclusão aqui. Lógico que não é uma coisa 100%... Na verdade absoluta, né? Não, a verdade absoluta, mas o que me parece, se os teatros esvaziam, né, quando são espetáculos locais, e, na verdade, são os grupos que formam plateia, porque o espetáculo famoso, o global, a gente sempre usa esse termo global para ilustrar, né, essa questão de alguém que puxa midiático, de um espetáculo que tem um apelo de mídia, né? Quem forma público são os grupos, né? Tanto os grupos locais quanto os grupos que vêm de fora. Esse trabalho de formação de plateia nós que fazemos, porque nós vamos fazer com 5 na plateia, com 30, com 50, com 200, a gente vai fazer. E um espetáculo com uma produção, mas não vai fazer. Ele simplesmente não vai nem sair de casa se não tiver paga já a sua produção através de patrocínio. Mas se esse público local não entende o valor desse teatro, desses grupos, falta, então, política pública, política cultural, para que essas pessoas percebam o valor. Eu não consigo encontrar outra maneira de se resolver esse problema que não seja através de políticas culturais. Ou seja, colocar na cesta básica a cultura. A gente precisa colocar isso na cesta básica. Porque, senão, né, vai ficar assim. Vem um stand-up que tem o seu valor, lógico, e, pum, fila na porta do teatro, carros estacionados. E quando vem um grupo com trabalho de pesquisa, que elaborou sua pesquisa ali durante meses, trabalhou, gastou dinheiro, vendeu rifa, tal. E aí esse público não valoriza. E às vezes esse público começou a ir ao teatro através de um festival. Mas aí acaba não se mantendo a coisa, não se tem uma política cultural efetiva. E aí o que atrai esse público é o que está na janela, o que está visível, até o que está na televisão. Isso é uma conclusão que eu chego também, não é verdade absoluta, mas para a gente refletir, né? Eu acho que existem alguns comentários aqui. Ai, Jesus, dá raiva, mas tudo bem. Não, e bacana a fala do Igor, porque eu tinha uma visão totalmente diferente. E aí, quando você coloca os grupos que não tem alguém conhecido, né? E as pessoas já acham que não é um grupo profissional porque cobra o valor mais em conta, já sinto aqui uma dor, porque imagino os conflitos que vocês enfrentam em relação a isso. Eu já escutei coisas até de família, assim, como é fazer teatro amador? Já escutei essa pergunta, assim, né? As pessoas da família às vezes acham que teatro profissional é você ficar famoso. Eles não entendem o ofício da... Dentro da nossa escola,
eu tenho alguns conflitos em relação a isso, porque o aluno ele vai fazer o curso de teatro pensando que vai entrar em malhação, né? Imagina, aqui em Manaus. Então, assim, a gente tem todo um processo ali dessa quebra de encantamento, de fazer com que eles entendam o que é esse lugar, o teatro. Alguns entram para perder a vergonha, então já vão logo para esse lugar, o teatro para perder a vergonha. Não. Teatro é outra coisa para aguçar o seu senso crítico, para te formar, para te humanizar. E aí a gente fica nesse lugar o tempo inteiro de trabalho de formiguinha, né? Eu fui para uma reunião, pedi uma pauta do secretário de Cultura, e o nosso secretário, ele era palhaço, né? Muito tempo atrás. E ele até falou, em 1980, a plaquinha lá do teatro estava, né? Espetáculos, temporada, enfim, R$10. Em 2020, a gente passa nos espaços culturais, vê os flyers, vê na internet, R$10 também. Então, assim, é muito complicado isso, ver aonde a gente ainda parou. E perceber que na nossa cidade, e eu bato muito essa tecla dentro da nossa escola, a gente tinha antes da pandemia, né, 200 e poucos alunos, então eu bato muito isso na tecla de valorizar o artista local, diante de ser artista, seja plateia, conheça os grupos da tua cidade, porque daqui a pouco é tu que vai estar lá. Então, a gente precisa mesmo fomentar e ficar nesse lugar, infelizmente ainda, né? De tentar trabalhar essa consciência dessas pessoas. E como que a gente chega lá? Como que a gente, de fato, consegue? Através, por exemplo, desse teu trabalho dentro das escolas, né? Teu trabalho de formação. Acho que a partir do momento que tu forma esses artistas, eu falo muito isso lá na companhia, né? Hoje você quer ser ator, mas daqui a 10 anos você não vai querer. Mas a experiência que você teve hoje, vai fazer com que você dê valor àquele artista, com que você seja uma pessoa mais sensível a ir ao teatro, né? Por que você não vai ao teatro? Por que você vai ao cinema? E aí tem essa questão da problemática da violência, que é claro que onde vocês estão é muito maior, mas aqui também não deixa de existir, né? Mas, enfim, é muito complicado. Eu fiquei instigada, assim, inquieta com a tua fala. Eu fiquei me imaginando aí nesse lugar, né? A gente já cobra R$20 aqui, as pessoas às vezes vão, às vezes não vão, às vezes dizem que é questão de divulgação, mas a gente usa, né, as ferramentas que tem para divulgar. Mas a gente acredita que tem esse lugar mais elitizado mesmo, que dá valor que vem de fora, porque às vezes não precisa nem ser global, é só botar São Paulo, Rio, e as pessoas vão assistir. Posso só complementar um detalhezinho? Só uma coisa rápida. Esse trabalho que a gente faz nas escolas, eu só consigo fazer com estudantes de teatro. Eu não consigo fazer com atores que trabalham com isso, por exemplo, da Quatro Arte. Por quê? Porque não se pode cobrar absolutamente nada nas escolas, eu concordo, porque é uma política de não poder cobrar, mas também não há nenhum projeto da prefeitura de levar teatro nas escolas. Então, como é que Então, se eu tiver que fazer um trabalho, eu tenho que desembolsar um dinheiro, né, para pagar os atores para poder... E aí, de onde sai isso, né? Como é que a gente faz essa máquina girar? É muito complicado. Não há uma política pública para esse teatro nas escolas de formação de plateia. É triste. É isso que a gente fala, né? Porque o celeiro está lá na escola. Ali que você vai formar, né? Inclusive, o nosso público, a gente tem a chance de levar a fazer o teatro escola. Aqui é a mesma coisa, Igor. Né? A gente tem uma escola técnica de teatro, né, que faz um trabalho de formação muito bacana. Nós temos uma universidade de produção cultural, ou seja, você tem o artista numa ponta e o produtor na outra. Que massa! Mas nós não podemos cobrar nada dentro de escolas. Ok, isso é uma política de não cobrar, mas você tem que dar o acesso. Dar acesso não é deixar de cobrar. Né? Dar acesso não é isso. Então, que haja outra maneira desses grupos serem beneficiados e os alunos também, por ter esse acesso, de ir até a escola. Márcia, quer complementar? Porque a nossa experiência de grupo é mesmo... Eu estou ouvindo aqui, cara, o que acontece lá em Manaus é o que acontece em Rio das Ostras, o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece em São Paulo, o que acontece em tudo quanto é lugar. Entendeu? Se a gente não tem os governantes da nossa cidade, se não valoriza o artista local, que quando não tem cachê, faz um trabalho que a prefeitura pede. Aí, quando tem cachê, traz uma galera da Globo, uma galera de fora, entendeu? Paga um artista um cachê de fora. E, às vezes, o artista local não é valorizado.
o governante tem a mídia na mão para divulgar o teatro de um modo geral. Não divulgar a arte de A ou B, mas divulgar o artista local. Eu acho que se os governantes de todos os lugares tivessem a consciência de que a cultura é importante para a população, divulgar toda a cidade, a gente sabe que tem um dinheiro que ele pode botar na mídia. O governante está com a faca e o queijo na mão, ele pode ligar para um jornal e falar assim, vamos montar uma agenda aí, anual ou mensal, o que for, dos artistas que vão dar exposição do teatro, da música, enfim, o artista local valorizar, ele pode fazer isso. Se de repente eu for na TV, eu vou ter que pagar uma grana, mas eles têm a faca e o queijo na mão, eles têm a comunicação. Toda a cidade tem um setor de comunicação que podia estar trabalhando um artista local, entendeu? Aí, quando a gente, igual a Pâmela falou assim, a gente cobra R$20. É o que a gente cobra aqui, R$20, com 50% de desconto, para o cara pagar 10. E, às vezes, é um esforço a gente colocar a plateia. E o que nos ajuda muito, muitas das vezes, a maioria das vezes que ameniza um pouco a nossa produção, são os apoiadores. É aquele amigo seu que apoia, o cara como o Léo é um apoiador da CIA, o que apareceu no início aí, sempre foi um apoiador da CIA. A gente tem um monte de parceiros aqui na cidade, que são não só da minha companhia, mas de outras companhias que apoiam o artista. Então, vai amenizar o nosso que a gente tem que pagar o flyer, você tem que pagar o cartaz, o carro de som, enfim, toda a produção de um espetáculo. Então, esse produtor vai te amenizar. Mas, assim, os governantes, de um modo geral, tinham que ter essa conscientização de apoiar o artista local. Hoje a gente está tendo a lei aí, Aldir Blanc, que vai ajudar pra caramba a gente, entendeu? A gente fica torcendo para que depois ela, de alguma forma, continue apoiando os artistas, porque a gente sempre teve aí a Lei Rouanet, que só apoia... A gente sabe o que acontece, só apoia os artistas de nome, a gente sempre, o artista pequeno fica de fora, e a gente espera que ela venha depois, de alguma forma, ela venha amenizar o artista que não está na mídia. E a gente sabe que toda cidade tem trabalho tão bom quanto um cara que vem de fora. Às vezes traz uma pessoa famosa, um nome e tal, e não é tão bom como um colega teu de trabalho. E como a Pâmela falou também aí, o que eu acho que falta, de modo geral, também é a falta de generosidade. Você não vai assistir teu colega, entendeu? Parece, às vezes, eu não sei o que é. Você não vai assistir seu colega, você não assiste a live de um colega, você não curte o trabalho do YouTube de um colega, entendeu? E eu não sei o que acontece. Eu acho, muitas das vezes, a gente mesmo pensa só no nosso próprio umbigo. Então, espero que essa pandemia, a gente torce para isso, né? Que essa pandemia, a gente como artista, possa mudar um pouco os nossos conceitos também e tentar melhorar a arte. Como? Não sei. Vamos tentar melhorar, vamos tentar ser artistas melhores. Reinaldo? Beleza, gente. Não deixa de ser um desabafo também, né, galera? A gente sabe que não é fácil. Como a Márcia falou, a Lei Rouanet a questão da Lei Rouanet, a questão da mídia, né? Enquanto tiver na mão do empresário para ele decidir quem que ele vai apoiar o artista que tem mídia, ele vai apoiar o Luan Santana, não vai me apoiar, né? Apesar que eu canto bem também, posso até no final cantar um pouco para vocês, mas não. Tô brincando, tá? Eu vou aqui com o povo aqui, o povo já está até chorando com a gente. Norma, minha grande amiga, Norma Kiss, tem excelente tema. Vamos lá, não tinha nem tema, né? Acabou virando tema. Essa peça é incrível, qual eu já não sei, Gabriela, mas está aí. Alexandre Botelho, a identificação é grandiosa. Eles se veem representados ali. Isso foi de coisas que nós já falamos aí, né? Palminhas, Ian Rodrigo. Temos aqui Rei do Pastel, é um prazer nos... É um prazer também comer a batata, o pastel do Rei do Pastel. É um espetáculo. Parabéns, Rei. Quem é? Sou Jairo Fernandes. Eu falei Rei do Pastel, mas combina com garapa. Oh, meu Deus do céu. Estou falando que só vem normal para cá. Valeu, Jairo. Vou mandar uma garapa para você depois da pandemia. Quem gosta de teatro sempre dá um jeito de ir. É verdade, o Rei do Pastel aqui de novo, né? Mas silenciou-se. Marta,
Essa questão dos riscos é real no Rio de Janeiro. Rei do Pastel, obrigado. Rei do Pastel tá vendo. Vamos vender pastel, hein? Caramba. Concordo com o Reinaldo, os riscos pesam. Mas esse negócio dos riscos, né, é a particularidade, porque lá em Manaus não tem os mesmos riscos que deve ter na Penha, né, Igor? Mas Rio das Ostras também não tem os mesmos riscos que tem na capital, no Rio, que tem na Penha. Mas, de qualquer maneira, tem outras coisas que nos atrapalham. Né? Alberto Damit, diretor, dramaturgo, ator. A elite não gosta de preços populares. Né? Aqui em Salvador é a mesma coisa. Olha aí, Salvador é a mesma coisa. Né? Eu achava que Salvador era diferente. Cadê? Eu perdi aqui todo mundo. Gente. Aqui, ó. É muita gente. Eu tenho que dar atenção para esse povo. Meu filho assiste espetáculos no CCBB. Ele esteve em São Paulo e adorou os espaços culturais. Esse é um outro caminho. Papai e mamãe, né, formando essa criança. Isso acontece do meu filho aqui também, na chibata, né, Márcia? Vai para o teatro também. Fazer o quê? Os pais viviam dentro do teatro e tinha que estar lá, mas graças a Deus gosta de teatro, crítico pra caramba. Conheceu o Igor no teatro. Política pública cultural, cultura na cesta básica, concordo. Mas votando nesses caras será difícil, é verdade. Temos que aprender a votar primeiro, né? Colocar a cultura na cesta básica seria o ideal. Mas que governo fará isso? Eu sei onde. Começa com C e termina com A. Né? Não vou falar muito, não. Curitiba, não? Também. A falta de incentivo à cultura, para mim, é um dos grandes motivos para a falta de público no teatro. Exatamente, também. Teatro profissional é ficar famoso. E tu ainda ri disso, Marta? Vou te contar uma história. Ih, tem um textão aqui. Textão. Foi irônico, né? Imagina que, por exemplo, dentro das escolas privadas, em sua maioria, tem um grande incentivo cultural, onde tem até oficina de teatro, onde eles mostram a importância dessa arte, mas quando olhamos para as escolas públicas, não vemos isso nos projetos pedagógicos, onde eu acredito que mora a desigualdade e a elitização do teatro. Mas tem alguns aspectos também que não deixam que isso aconteça na escola pública, né? A gente vai acabar essa live 1h da manhã, cara, pelo jeito. Se a gente for dar vazão, agora falar sobre a escola pública... Posso falar uma coisa? Como o Reinaldo falou, isso aqui eu acho que é um desabafo. Até a galera que está assistindo também está desabafando. Eu acho que a gente não, os governantes, quem está de frente da nossa cidade, acho que acontece isso com o Igor e com a Rafa. Eles têm mania de achar que os alunos da escola pública são pobres de uma ré de si. Mas são os alunos que vão ao cinema, que vão ao shopping, que está com tênis de marca, entendeu? Que está com uma roupa de marca, que está quase todo dia consumindo na cantina da escola, que sai dali, vai fazer lanche com os amigos, que final de semana está passeando. Então, assim, é a mania de achar que os alunos são pobres, pobres, pobres. Foi como a gente falou aqui, a gente não pode cobrar R$1 dentro da escola. A gente tem uma escola de formação aqui muito boa de teatro, e eu acho que acontece com vocês aí também, mas a gente não pode levar o teatro na escola, porque para você fazer um espetáculo gratuito numa escola, você tem que ter um apoio atrás, você tem que ter um patrocínio, porque a gente também, artista, vive da arte dele, a gente também paga a conta de luz, a gente precisa comer, para quê, né? Mas a gente precisa comer, precisa ir ao mercado, enfim. Então, a gente precisa ter um retorno financeiro, sim, mesmo que seja o mínimo. Então, assim, a gente tem um grande erro falar, as crianças são pobres, mas aí você vai numa escola. A gente tem escola aqui em Rio das Ostras pública, que é carrão que leva o filho na porta da escola para estudar. E acho que acontece aí também na Escola da Penha. Acontece, não é 100%, não. Mas a gente tinha que ter essa abertura até para levar cultura para as crianças, de um modo geral, de cobrar o mínimo que fosse. Entendeu? Então, a gente precisa cobrar de quem está de frente da cultura, de que depois como que a gente leva a arte até... Porque a Aldir Blanc a gente não sabe, a gente sabe que a gente vai poder montar projetos para levar para a nossa comunidade. Mas e depois? Como é que fica? A gente tem essa mania de ter que viver, né? Ter que sobreviver, ter que pagar a conta, enfim. E eu acho que hoje a live foi um pouco de desabafo, né?
O teatro de grupo acaba levando para esse lado mesmo, porque a gente sabe que a dificuldade. Eu acho assim, na fala da Márcia, a gente vai ter aquelas particularizações de novo. Aqui em Rio das Ostras, realmente a escola pública, ela tem bairros que realmente atende crianças em condições de risco, né, de risco social, mas nós temos também escolas públicas em bairros mais privilegiados e que a clientela não é aquele que não pode pagar para ir ao teatro. Eu acho que é aquela questão de formação mesmo, de opção. Não vou ao teatro, não quero ir ao teatro, eu vou ao shopping. Então, a gente precisa ter uma política cultural e a gente precisa ter essa entrada nas escolas, é muito importante. E aí a gente tem essa questão da Lei Aldir Blanc, que a gente sabe que vamos ter que prestar contrapartidas em unidades de ensino público, né, para o ano de 2021, se tudo correr bem, então vai ser uma enxurrada de produtos culturais nas escolas, né? Mas só ir às escolas não significa formar a plateia, porque o consumo do produto cultural, o pagar pelo produto cultural, também é uma forma de educar, né? Nem que seja R$1, né? Nem que seja R$1. Enfim, cara, assim, é muita conversa, é muito papo. Eu acho que a gente pode ter uma segunda chance aqui, ó. A Graça aqui também é uma pessoa né, não sei se agrega, mas já fiz teatro em escolas públicas de Casimiro e atestou que alunos de escola pública curtem teatro, sim, sem dúvida. Sim. E além de todas essas problemáticas que já existem há anos, ano passado eu fiquei na produção do Festival de Teatro, e é óbvio que a gente, nesse momento político, né, os artistas, eles sentem muito a necessidade de falar, e isso reverbera nas suas peças, espetáculos, enfim. E esse público que vai ao teatro, independente de pagar ou não, porque no festival é gratuito, e que lota o teatro, eles estão de fato intolerantes, porque nesse momento político houve uma divisão. E eu vi no festival, acho que foram 5 dias de festival, muita gente saindo por coisas pequenas, porque antigamente você ia ao teatro, você não gostava do espetáculo, você assistia o espetáculo inteiro, depois você ia embora e nunca mais queria assistir aquela peça. Agora as pessoas estão intolerantes, elas gritam, elas reclamam, elas se levantam e levantam de muita gente. Aconteceu muito isso no festival e aconteceu isso na mostra dos meus alunos, adolescentes falando o que eles queriam falar, que a gente, no processo deles, quanto alunos, eles queriam falar em relação à cota, em relação a muita coisa. E quando eles falaram, né, quem matou Marielle, o carinha lá levantou, e eu matei a Marielle. Saíram várias pessoas juntas no teatro com ele, num espetáculo que era de formação, né? Então, assim, as pessoas... Então, tem toda essa problemática de há anos, e ainda também temos que lidar com essas pessoas intolerantes e que a gente não sabe o que vão fazer com a gente, porque pode ter gritado no momento, mas em um outro lugar, se o teatro não tivesse lotado, se a gente tivesse um espaço independente, o que iria acontecer, né? Então, acho que tudo isso também ainda influencia de uma forma muito negativa. Já aconteceu aqui da gente cancelar um processo, na época da eleição, cancelar um processo de um espetáculo de rua, porque ele era um espetáculo político, e teatro político não é invenção de agora, né? Teatro político, né? Que é o teatro épico, a gente estava falando, né, o Igor? Uhum. Não é uma invenção de agora, e o espetáculo era um espetáculo político que cabia em qualquer realidade, mas as pessoas iam sentir que era direto com elas, pelo momento que o Brasil vive. E foi na época de eleição, e os alunos não se sentiram seguros de ir para a rua para fazer, né? E você, como educador, como professor, fala que não, é legítimo esse sentimento, é legítimo, a gente tem que preservar e até essa consciência de que ocorre risco é uma consciência política que foi, né, cultivada ali dentro daquele ambiente educacional. Deixa eu botar aqui um textão grande, gente. O João Bento Oliveira, Lisboa. A questão do jeito que tratam o teatro atualmente também se deve ao fato de que tudo passa. Do mesmo jeito que os discos de vinil foram substituídos pelo MP3 e que os cavalos foram substituídos pelos carros, o cinema está substituindo o teatro aos poucos,
e o cinema será substituído pelos serviços de streaming daqui a alguns anos. Mas, assim como os cavalos, os discos, nem o cinema e nem o teatro serão extintos. Ai, que alívio! Ia ter um filho assim, rapaz. Que alívio! Que dá. Água na boca da gente, brincadeira, hein? É? Eu acho. Ser de teatro ter um filho desse é brincadeira, hein? Pô, muito bom. Simbora! Márcia, quer falar alguma coisa? Ah, que orgulho! Não sei, Reinaldo, a gente está caminhando para o final, né? Já passamos de 1h. 1h20, né? Já. Caraca, o papo foi muito bom, gente. Reinaldo, eu acho que depois a gente vai ter que marcar com essa galera tudo de novo para voltar, porque o papo tem sido ótimo. E depois da pandemia, a gente vai combinar o seguinte: hoje nós estamos recebendo vocês em nossa casa. Depois da pandemia, vocês vão fazer o churrasco pra gente. Pô, bom prazer. Bom prazer. Fazer um tambaqui para vocês. Tem que ter um em cada cidade. Gente, assim, como a Márcia falou, eu não consigo fazer live de 1h, por isso que eu não estou no Instagram. Eu não consigo, porque eu quero bater papo, eu quero conversar. Se depois as pessoas vão assistir, ótimo. Se não assistir, mas a gente não vai perder essa chance de estar com vocês, de crescer, de trocar. E realmente foi muito bom, muito bom. O Ian Rodrigo está perguntando se já acabou. Está acabando, Ian. Está acabando. A gente quer... Vamos fazer nosso merchan aqui, né, Márcia? Fazer nosso merchan aqui para a gente liberar, porque o Igor tem que estar com sono, tem que corrigir o trabalho. O Boca, que é a Rafaela. Rafaela também. Eu ia complementar um negócio, mas nem vai dar tempo. Nem vai dar tempo. É um negócio que a Rafaela... A Gabriela está querendo que tu cumprimente, passou muito rápido. Não, eu vou falar um negócio aqui, espero que ninguém esteja assistindo de onde eu vou falar. A Rafaela falou sobre esse racha da plateia. Eu fiz parte por 2 anos do coral cênico do Imperator, que a gente tinha um regente, a gente fazia aqui no Imperator do Rio um espetáculo, era um coral cênico, né? E ele propôs um espetáculo sobre a ditadura, sobre músicas do festival da década de 60, 70, teve racha do elenco. Então, assim, a gente fala de racha só de plateia, não, teve um racha no próprio elenco também de pessoas que não aceitaram aquele tipo de espetáculo com viés político, né? Então vai ser difícil a gente recuperar até as identidades do grupo. Se o grupo, de repente, sei que o grupo tem opiniões diferentes, mas é difícil lidar até com essas diferenças de opinião política dentro de um grupo, né? Também, né? E dependendo muito da opinião política, porque dependendo de onde está e o que defende, a gente também nunca mais trabalha. As pessoas são muito radicais. Difícil, né? Difícil. O que assusta nisso tudo é que até bem pouco tempo atrás existiam questões que eram inquestionáveis, né? E hoje se questiona. Se questiona. Vamos lá, a Gabriela Barcelo falou aqui, apoio ter outra live. Gabriele, nós fazemos o Espaço Dramaturgos toda segunda, às 20h15. Eu sei que você está falando desse tema. Nós vamos voltar sim, né? Vamos voltar, até mesmo com a Rafa em outro momento, com o Igor. A gente também tem a intenção de possibilitar encontro entre essas pessoas, né? De poder apresentar. Eu acho que a Rafa e o Igor já se esbarraram em festival, mas tem gente que não se conhece. Mas a gente vai trocando e a gente vai voltar a falar assim. Inclusive, teatro no ambiente educativo, a gente já tem uma galera aqui para falar. Teatro para criança e juventude, a gente já tem um pessoal aqui para falar. Então, vamos ter muita coisa boa aí pela frente. Né? Foi muito interessante. Coisa, Reinaldo. Pode falar. Tem outras lives dentro da página da CIA falando sempre sobre teatro. Galera que está assistindo aí a gente, vai lá na página da CIA que tem várias lives ali interessantíssimas. E aí vocês podem também estar ouvindo de teatro, de arte de um modo geral, né? Aproveita, Márcia, já faz aí logo a divulgação do canal, das nossas mídias. Então tá bom, vamos lá, a minha parte. Bem, a gente quer agradecer, primeiro quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí, essa galera que gosta de ouvir e falar de cultura, tá? Mais uma vez quero agradecer o Rei do Pastel aqui de Rio das Ostras, que assim, que é uma galera que apoia a cultura. A gente sempre gosta de falar de quem está apoiando a cultura, isso é muito bacana.
Adílio e o Reinaldo, obrigada aí por estar apoiando sempre a cultura da nossa cidade, de um modo geral, tá? E a gente quer falar também, a Cia da Capital tem um canal lá no YouTube. Tem, como eu falei, tem as lives estão lá, a gente tem palestra, sempre com alguma coisa interessante de cultura a gente coloca lá. Nós estamos com um trabalho também de um espetáculo teatral nosso, que algumas pessoas já assistiram, Tertuliana e Anatércia. A gente está fazendo esquetes, 3 vezes por semana a gente está colocando vídeos pequenos, para nesse momento que a gente está aí, de tanta coisa que a gente liga a mídia, só tem coisa ruim, para levar um pouco de alegria, de diversão para a galera. Então, curte a gente lá no canal, Tertuliana e Anatércia, ativa o sininho, compartilha com os amigos, a gente precisa da força aí da galera nesse momento. Sexta-feira, a gente teve uma live, sexta-feira passada, que está lá no YouTube, que foi com a galera da Bahia, de Pretas por Ter. Foi muito bacana, o Damit, o Marcos, o Robson, a galera da Casa de Artes lá, Residência de Artes, que me fugiu aqui. E na sexta-feira a gente vai estar com eles de volta. Um grande encontro de humor, foi muito bacana. Os personagens de Pretas por Ter com os personagens de Tertuliana e Anatércia, a gente fez uma grande brincadeira, foi uma diversão. Então assiste a gente aí na sexta-feira, 20 horas. E no dia 1º, a gente vai ter uma oficina, né, Reinaldo, que vai estar disponível. Conta aí pra gente sobre a oficina. Beleza, então. Deixa eu falar aqui. A partir do dia 1º de agosto vai ser disponibilizado no nosso canal Cia da Capital Companhia Teatral. Se eu chegar no YouTube, colocar Cia da Capital Companhia Teatral, vai ser disponibilizado um conteúdo chamado Mostra que Mostra, compreendendo o conceito de teatro épico de Bertold Brecht. Foi uma oficina, né, que foi contemplada no edital Cultura Presente nas Redes, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Eu estou muito orgulhoso de ter sido selecionado nesse edital, e o conteúdo foi pensado para esse momento, né, para ser aplicado de forma virtual. É uma oficina teórica, expositiva, né, com caráter informativo. Então, você vai poder assistir o conteúdo gratuitamente, vai ser disponibilizado. É um vídeo de 46 minutos, e que a intenção deste trabalho é estimular a pesquisa. Você que é estudante de teatro, você que já é ator, mas ainda não se lançou no universo brechtiano, né, é um ponto de partida para você começar o seu estudo e enriquecer a sua pesquisa com alguns toques que são dados, alguma literatura que é indicada. Então, a partir do dia 1º de agosto, no canal da Cia da Capital Companhia Teatral, essa oficina Mostra que Mostra, compreendendo o conceito de teatro épico em Bertold Brecht, selecionada no edital Cultura Presente nas Redes do Governo do Estado, Secretaria de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. É isso, beleza? Antes de passar para vocês se despedirem, né, deixa eu só ver aqui nossos amigos que continuam. O povo para falar, eles continuam escrevendo, gente. Também apoio o trabalho. Excelente bate-papo que coloquei. Obrigado pela live. Também apoio. Muito boa live. O pessoal tudo comprado. Depois passo a pegar o cachê. Nayane Fischer, muito boa live. Assuntos super importantes para a gente debater e pensar um pouquinho. Parabéns pelos trabalhos super necessários dentro da nossa sociedade. Rafa e Igor, parabéns mesmo a vocês. Professor Malaca tem um canal no YouTube para quem vai fazer Enem, né, ensinando a fazer redação. Francisco Malaquias, o canal é Professor Malaca. Confronto de ideologias políticas no teatro é fantástico. Coisa boa, rapaz. Graça Morena, muito bom falar desse ofício tão importante e que é carregado de criticidade. Bom também rever, mesmo que remotamente, pessoas queridas. Obrigado, Graça. Bom ter você aqui com a gente também. Graça é uma baita atriz, cara. Poetisa, escritora, contadora de história. Marco Lucas, parabéns, o papo muito bom, vocês com seus convidados. Sexta-feira somos nós, hein? Tamo juntos. Lúcia Reis, nossa figurinista, aderecista, cenógrafa, parabéns. Valeu, Lúcia Reis. Ela só falou parabéns que eu estou devendo o último trabalho.
Parabéns também. Oba, vamos lá, é nóis. E a Marta também dando os parabéns. Muito obrigado a todos vocês. Rafa, por favor, aproveita agora para se despedir dessa galera, desse povo, e deixa aí, né, as redes sociais, o contato de vocês para a gente. Vamos lá. Eu fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada. Igor, foi um prazer, viu, conversar também com você, trocar um pouquinho dessas experiências. Então, a Companhia Trilhares também está no YouTube, a gente está com um projeto, né, que quem apresenta é o meu esposo, que é meu sócio, o Léo, e esse projeto chama Por Trás da Caixa Preta, que justamente tem um lugar de registrar histórias de artistas aqui da cidade de Manaus. Então, grandes diretores, produtores, iluminadores, cenógrafos, contando um pouco dessa história, né, da sua trajetória, dos seus prêmios, justamente para tentar fazer essa conexão entre esse público e esses artistas locais, para eles entenderem, né, o processo, as suas pesquisas. Então, no YouTube é Companhia Trilhares, e o nome do projeto é Por Trás da Caixa Preta. Tem também o Instagram, Cia Trilhares, e no Facebook, Companhia Trilhares. Então, gente, espero vocês lá. Muito, muito, muito obrigada, viu, pelo convite. Adorei muito conversar com vocês. Espero voltar em breve aí e encontrando vocês em algum festival, vocês irem para cá também, enfim, para a gente matar aí as saudades e conversar mais. Obrigada. Nós que agradecemos, Rafa. Brigadão. A gente também gostou muito de ter você aqui com a gente. Márcia, cumprimenta a coleguinha, Márcia. Ela não volta. Obrigada, Rafa. Depois não sai, não, que eu quero ver Joca. Ai, já tá quase dormindo. Olá, Igor. Fala aí, mano. Brigadão, hein? Não, eu que agradeço mais uma vez. Toda segunda-feira eu tenho estado aqui. Eu tenho, assim, não é rasgar seda para vocês, mas eu tenho me sentido acolhido, porque a gente está numa pandemia, a gente não sabe o dia de amanhã, e estar vendo tantos profissionais, tantas pessoas pensando o teatro, discutindo o teatro, do jeito como a gente faz, eu tenho muito orgulho realmente de estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado. Rafa, é um prazer te conhecer, de verdade. E queria só dizer uma coisa, que eu aprendi nesse tempo aí do teatro, né, até cruzando com vocês, eu aprendi que eu não sei onde a gente vai chegar com tanta ideologia, mas eu aprendi a curtir o caminho, cara, e eu acho que esse caminho é ver pessoas como vocês fazendo arte, e isso para mim já é um grande presente, assim. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Valeu mesmo. Caramba, brigadão. Obrigado por você não só estar aqui hoje, mas por estar sempre, toda segunda-feira com a gente. Sim, tá curtindo sempre. Muito obrigado. Rafa, um beijo no esposo, no Joca, na sua lindinha aí, que eu esqueci o nome dela. Qual é o nome dela? Lara. A da Lara, um beijão na Lara. Essa menina, valeu, gente. É mãe de família. Isso já fez... monte de filho. Fez 30 faixas da cultura. Minha esposa querida, muito obrigado por mais uma vez essa troca. Obrigada também. Você não vai embora não, tá? Eu quero comer batata. Pode deixar. Minha batata tá aqui, ó. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo, vocês de casa. Brigadão. Lembrando, sexta-feira, né, às 20 horas, aqui também, grande encontro de humor. São os personagens que vão falar, não são temas tão sérios, mas sextou, então a gente vai sextar junto também. Valeu, gente. Beijão a todos. Muito obrigado. Rafa e Igor, permanece aí com a gente. Eu vou interromper aqui a transmissão para a gente se despedir melhor. Valeu, gente. Beijão. Tchau. Beijo, galera. Tchau. Tudo de bom.